Posicionamento do paciente em cirurgia vai ser uma responsabilidade de toda a equipe cirúrgica, né? Responsabilidade do cirurgião, do anestesista, da equipe de enfermagem, tá certo? E é importante a gente reconhecer as alterações cardiovasculares e ventilatórias de cada posição. Cada posição vai interferir no retorno venoso, na complacência pulmonar, tá certo? Que a gente vai discutir ao longo da aula, tá certo? Vamos também ter um foco na prevenção de complicações dessas posições, tá certo? Para evitar lesões osteomusculares, lesões de nervos periféricos, a dor pós-operatória, úlceras de pressão, alopécia, cegueira, tá certo? Então, esse posicionamento vai poder ocasionar todas essas alterações pós-operatórias que é indesejável para o paciente, para a gente como anestesista e para toda a equipe, né? A fisiologia da postura, tá certo? Toda a nossa postura, ela vai ter influência na nossa contratividade cardíaca, tido influência pelos receptores venosos, tá certo? Pelo retorno venoso. A gente vai ter alterações respiratórias, principalmente em relação à perfusão e ventilação pulmonar, tá certo? Como a gente vê aqui na figura, as zonas de perfusão e ventilação pulmonar. E o paciente, quando ele está sob a anestesia geral, bloqueio de neuroleixo, a ventilação com pressão positiva, tá certo? Todas essas alterações que a gente provoca no paciente para o posicionamento cirúrgico, elas vão interferir bastante na homeostase, certo? Tornando esses pacientes anestesiados mais suscetíveis à mudança de posição, certo? A gente vai ter alteração nos mecanorreceptores, na própria autorregulação do nosso corpo, tá certo? Quando a gente anestesia esse paciente. As principais posições. A posição supina, a principal posição, uma das posições mais utilizadas. Eu acho que o microfone de alguém está ligado, está dando tipo um ecozinho no fundo, só para... É o do Sebastião. Pronto, meu caro Já está corrigido, já. Valeu, meu caro. Pronto. Em relação à posição supina, é uma das mais utilizadas, né? Em relação a essa posição, a parte de reserva hemodinâmica ela vai ficar mais preservada, porque a maioria das partes do nosso corpo ela vai estar meio que aqui distante do nosso coração, tá certo? A gente pode ter um aumento da resistência vascular sistêmica e da frequência, a gente pode ter uma diminuição da resistência vascular sistêmica e da frequência cardíaca para manter a PA nos mesmos níveis, tá certo? Em relação à posição sentada e à posição prona, tá certo? A gente pode ter uma pequena redução da capacidade residual funcional e da complacência pulmonar, porque as nossas vísceras vão fazer um pouco de pressão sobre o diafragma. E pacientes grávidas ou com massas abdominais, exemplo de alguns pacientes com tumores gigantes de ovário, pode comprometer o retorno venoso por conta da compressão da veia cava, seja pelo feto, seja pelo tumor, tá certo? Então, pode aumentar essa compressão da veia cava e esse paciente se beneficia do leve declínio para o lado esquerdo, tá certo? Quais os cuidados que a gente tem que ter com os braços dos pacientes na posição supina? Os braços eles podem ficar tanto do lado do corpo, como mostra aqui essa imagem, tá certo? Como eles podem ficar em posição de abdução, certo? É importante a gente lembrar de sempre limitar a abdução a um ângulo menor do que 90 graus. É um dos que tem mais evidência essa limitação desse ângulo para evitar a lesão de plexo, tá certo? Mão e antebraço, eles devem ficar na posição supina ou neutra. Nessa posição, eles vão reduzir o risco de lesão do nervo ulnar, em comparação com a posição prona da mão, tá certo? É uma das recomendações do Update também. E as proeminências ósseas, nessa posição, elas devem estar bem acolchoadas, tá certo? Se for utilizado algo para fixar o braço, como nessa imagem, ele tem que estar mais frouxo, tá certo? Para não comprometer o retorno venoso dessa região, tá certo? Evitar isquemia.
que em relação à abdução do braço, sempre um ângulo menor do que 90 graus, tá certo? Para evitar a lesão de plexo braquial. E as variações da posição supina. A gente vai ter uma posição de Trendelenburg, tá certo? Que é o cefalodeclive. Quais são os principais usos? São em cirurgias abdominal, laparoscópica, tá certo? Punção de catéter venoso central, cirurgia ginecológica e urológica. Elas vão dar um melhor campo cirúrgico nos órgãos pélvicos, tá certo? Alterações fisiológicas da posição de Trendelenburg. Ela vai causar um aumento da pressão venosa central, tá certo? Vai aumentar o retorno venoso vindo dos membros inferiores. Ela também vai aumentar a pressão intracraniana, tá certo? Vai reduzir o retorno venoso da região do crânio, vai aumentar a pressão intraocular, tá certo? Apesar de que esse aumento da pressão intraocular, ainda não se sabe bem se ela tem realmente repercussão clínica, mas alguns dizem que pode aumentar o risco de retinite isquêmica, tá certo? E em relação à dinâmica respiratória, ela vai diminuir a complacência pulmonar pelo peso das vísceras sobre o diafragma e vai diminuir também a capacidade residual funcional, tudo bem? Os riscos associados vai ser edema de vias aéreas pela dificuldade de drenagem do líquido nessa região, tá certo? Edema de face, conjuntivo, vias aéreas, vai ter um aumento do trabalho respiratório, aumento da pressão de pico nos membros inferiores e lesões nervosas, tá certo? Principalmente se a gente usar... vou chegar nessa parte. Ela também, a gente tem que tomar cuidado em pacientes que têm insuficiência cardíaca, que eles podem não tolerar esse aumento do retorno venoso, do aumento do retorno venoso dos membros inferiores, pode gerar congestão pulmonar, piora da ventilação, tá certo? E os principais cuidados que a gente tem que ter com a posição de Trendelenburg. A gente tem que ter estratégia apropriada para evitar o deslizamento cefálico, tá certo? Por ação da gravidade. A gente tem que usar roupas antiderrapantes, flexão do joelho, tá certo? E evitar aquele suporte aqui no ombro, suporte rígido. A gente deve evitar pelo maior risco de lesão de plexo braquial. Se a gente for usar mais na junção eu esqueci aqui o nome de junção clavicular acromial, tá certo? Limitar também a abdução do braço até 90 graus com a posição normal de decúbito, tá certo? Evitar a exposição prolongada a essa posição. A gente tem que ter estratégia de extubação com um plano de reintubação, porque esse paciente, às vezes, principalmente durante a cirurgia, fazendo volume, às vezes a gente pesa a mão no volume, corre risco de aumentar o edema de vias aéreas, edema de língua, e a gente pode extubar esse paciente e ele entrar em insuficiência respiratória devido a esse edema, tá certo? E a posição de Trendelenburg também aumenta o risco de aspiração passiva. Por isso a gente tem que pesar bem a estratégia, se a gente vai usar uma via aérea definitiva, né, que tem um cuff insuflado na via aérea, ou se a gente vai usar dispositivo supraglótico, né, porque ele aumenta o risco de aspiração. Então a gente deve dar mais ênfase, a gente deve priorizar a intubação, tá certo? O estômago vai estar acima das pregas vocais, né, aumentando esse risco de aspiração, certo? Em relação à posição supina, temos também a posição de Trendelenburg invertida, que é o cefaloclive, vai ser mais comumente usada para facilitar cirurgias abdominais altas e laparoscópicas, tá certo? Principalmente cirurgia de colecistectomia, bem, mais clássica. E os efeitos dessa posição, ela ainda pode ser piorado pelo pneu peritônio, que geralmente é gerado para esse tipo de cirurgia, tá certo? Vai ter uma diminuição do retorno venoso, né? Os membros inferiores vão estar para baixo, vai diminuir o retorno venoso, diminuição da pressão de perfusão cerebral,
A gente vai ter um aumento da resistência vascular sistêmica e da resistência vascular periférica, tá certo? Com o objetivo de manter a PA. A gente vai ter uma diminuição da oferta de oxigênio e um aumento da taxa de extração periférica, tá certo? Na parte pulmonar, a gente vai ter um aumento da capacidade residual, né? Porque os órgãos não estão comprimindo o diafragma e nós vamos ter uma melhora da complacência pulmonar. Os principais cuidados que a gente tem que ter com o cefaloaclívio. A gente vai ter que ter os cuidados de impedir o deslizamento pela mesa, certo? Principalmente paciente obeso, às vezes eles têm uma tendência maior a deslizar, tá certo? Uma monitorização mais frequente da pressão arterial, visto que a pressão de perfusão cerebral ela é reduzida nessa posição, tá certo? E diminuir o retorno venoso, vai diminuir a pressão, o débito cardíaco, pressão de perfusão cerebral. E a gente tem que atentar para ajustar a posição do transdutor de PAI, tá certo? Conforme a posição da cabeça. A gente tem que ajustar ele para ficar na mesma altura do polígono de Willis, tá certo? As principais complicações da posição supina como um todo, quais são? A gente vai ter alopécia por pressão, tá certo? Pressão nessa região pode gerar redução da perfusão e isquemia dos folículos capilares, tá certo? Então, a gente vai ter que manter um amortecimento dessa região. A gente pode fazer rotação periódica da cabeça em cirurgias mais prolongadas, tá certo? Outra complicação dessa posição vai ser lombalgia, que ocorre por perda da posição lordótica, lombar normal do paciente. Geralmente, isso ocorre ainda mais em pacientes que já têm deformidades da coluna, tá certo? Então, atentar nesse tipo de paciente também. Lesão de nervos periféricos é outra complicação importante da posição supina, que pode ser multifatorial. Pacientes que já têm comorbidades pode ter um risco mais importante de lesão de nervo periférico, tá certo? Principais cuidados, a gente vai ter que manter bem acolchoado as posições onde tem nervo superficial, tá certo? O nervo ulnar, o nervo fibular, tudo bem? A gente tem que ter cuidado também na posição supina, na queda, por mudança do centro de gravidade da mesa, tá bom? Sempre que for mudar, alterar a posição da mesa, deixar a equipe ciente para evitar esse tipo de coisa que pode ocorrer com mais facilidade em pacientes obesos, tá certo? E agora mudando a posição para a litotomia. Quando é que a posição de litotomia é mais utilizada? Em cirurgias ginecológicas, retais e urológicas, tá certo? As alterações fisiológicas da posição de litotomia, ela vai ocasionar um aumento transitório do retorno venoso, do débito cardíaco e, em menor grau, da pressão intracraniana, tá certo? Por elevar os membros, vai aumentar o retorno venoso, tá bom? Vai diminuir também um pouco a complacência pulmonar por conta do peso das vísceras sobre o diafragma, tá certo? Ocorre também uma perda da curvatura lombar desse paciente, podendo gerar dor lombar pós-operatória, tá certo? Principalmente paciente que já tem lombalgia crônica. O aumento da pressão abdominal nessa região também, ela pode acabar que comprime a veia cava. Por mais que aumente o retorno venoso, às vezes o aumento da pressão abdominal pode obstruir a veia cava, diminuindo o retorno para o átrio direito, tá certo? Então, por aquele mecanismo de Frankenstein, diminuindo o débito cardíaco, tá bom? Isso pode acontecer. Principalmente paciente com massa abdominal, se tiver algo intraabdominal, certo? O importante também dessa posição é que quando a gente for baixar a perna do paciente, deve ser baixada simultaneamente, tá certo? Para diminuir o estresse sobre a coluna lombar e diminuir o risco de hipotensão súbita. A gente volta de uma vez, o sangue desce para as pernas e pode causar hipotensão súbita, tá certo? Até pelo reflexo vasovagal também. Variações da posição de litotomia. Nós temos abaixo, que é para melhor... Igor. Sim. Alô? Baixar as duas de uma vez?
No update ele manda diminuir simultaneamente as duas, naquele artigo que eu mandei. Se baixar as duas, a hipotensão é muito alta, viu? A hipotensão súbita grande, viu? Porque na grande maioria das vezes eles estão com bloqueio, Sim, certo? E baixando as duas, ao mesmo tempo vai cair muito a PA, viu? ele até fala, ele até enfoca essa fase, essa diminuir, baixar as duas mais simultaneamente, mas quando terminar a gente pode ver direitinho, professor. Pode ser? Pode ser. Tranquilo? Pronto, aí só vou marcar essa parte para a gente checar direitinho, tá bom? Pronto, em relação às principais posições, litotomia, as variações, a gente vai ter a posição baixa, tá certo? Melhorar o acesso transuretral, tá certo? É a abordagem abdominopélvica. Alta, usada para otimizar o acesso ao períneo, e a exagerada para melhorar o acesso transperineal e área retropúbica, certo? Litotomia, as complicações. A gente vai ter uma das principais, que é a síndrome compartimental, tá certo? Síndrome compartimental pode ocorrer em qualquer uma das posições, mas ela é mais descrita com a posição de litotomia, tá certo? É um evento raro, pode acontecer tanto em membro superior quanto em membro inferior, mas é mais descrita em membros inferiores, tá certo? Maior risco em paciente obeso, com da óbito, diminuição do débito cardíaco, maior tempo cirúrgico. Tratamento pode envolver até fasciotomia, quando a pressão no membro passar de 30 milímetros de mercúrio, e a prevenção vai ser o menor tempo de procedimento. A gente pode, em cirurgias mais prolongadas, abaixar periodicamente as pernas, tá certo? E evitar a hipotensão e hipovolemia. Por quê? A hipotensão e a hipoperfusão vai gerar isquemia vai gerar edema, vai diminuir ainda mais a perfusão, tá certo? E vai piorar o edema e causar síndrome compartimental, tá certo? Outras complicações associadas, esmagamento dos dedos, existe relato até de amputação dos dedos, nesse caso, tá certo? Lesão do nervo fibular comum, ele passa bem superficial, próximo à cabeça da fíbula, tá certo? Então, pode ocorrer. Ocorre por compressão entre a cabeça lateral da fíbula e a barra que segura as pernas, tá certo? Tem que tomar cuidado com essa posição. Mais comum em pacientes obesos, né, pela redução do pânico adiposo na região, maior compressão e tempo prolongado de cirurgia. Também por hiperextensão do ligamento inguinal, a gente pode ter lesão do nervo cutâneo femoral lateral da coxa e obturador. Posição de decúbito lateral. Ela vai ser muito utilizada em cirurgias torácicas, tá certo? Cirurgia que envolve acesso retroperitoneal e quadril. O braço pendente ele deve ser colocado em uma direção perpendicular ao tronco, tá certo? Sendo colocado em um suporte bem acolchoado. A cabeça ela deve estar em posição neutra para evitar muito estiramento e lesão de plexo, tá certo? O plexo braquial. E deve ser utilizado coxinha entre as pernas, para evitar lesão por pressão nas proeminências ósseas, tá certo? Os olhos e as orelhas devem ser checados, tá certo? Para ver se não está tendo compressão assimétrica da região e melhorado o posicionamento. O coxim axilar ele deve ser colocado na posição mais caudal. Por mais que seja coxim axilar, ele não deve ser colocado na região axilar, porque pode lesar plexo nessa região, tá certo? Colocado um pouco na posição mais caudal, tem que deixar a região axilar livre, tá certo? A gente também tem que prestar atenção na oximetria e no pulso desse paciente, tá certo? O oxímetro deve ser colocado idealmente no braço dependente, tá bom? Que é para a gente ficar monitorizando, ver se tem perfusão sanguínea nessa região e avaliando também o pulso, tá bom?
A gente tem que ter uma atenção também para pacientes em ventilação mecânica invasiva, certo? A gente tem uma piora da relação VQ, uma piora da perfusão. A perfusão vai se concentrar mais no pulmão inferior e a ventilação não vai comprometer tanto a ventilação. Mas se o pulmão menos comprometido ficar para baixo, a gente pode ter uma piora da hipoxemia, que a gente vai precisar usar FiO2 mais alto, às vezes até pico, às vezes não vai respeitar a ventilação protetora, para manter nível de oxigenação, tá certo? E a gente pode ter uma redução do retorno venoso por obstrução da veia cava. Às vezes, na posição de decúbito lateral, a gente pode fazer uma angulação que pode obstruir a veia cava, diminuir o retorno, fazer hipotensão, diminuir o bloco cardíaco, tá certo? As principais complicações do decúbito lateral vão ser lesão de olhos e ouvidos, tá certo? A gente sempre tem que manter o cuidado com essa região, colocar colchões adequados, lesão e dor cervical, às vezes a cabeça fica muito pendente, no pós-operatório pode gerar muita dor cervical, certo? Atelectasia, por conta da compressão do pulmão inferior, principalmente em caso de cirurgias torácicas, tá certo? Necrose da cabeça do fêmur, certo? A gente tem que posicionar o coxim entre o quadril e a cabeça do fêmur, entre a cabeça do fêmur e a crista ilíaca, tá certo? Para evitar problema de perfusão da cabeça do fêmur e lesão de nervo fibular. Passa mais superficial na cabeça da fíbula, então a gente tem que acolchoar bem essa região, certo? Em relação à posição prona, decúbito ventral, vai ser principalmente utilizado para acesso cirúrgico à fossa posterior do crânio, certo? Coluna vertebral posterior, nádegas, área perineal e algumas áreas dos membros inferiores, tá certo? As principais alterações hemodinâmicas, uma redução de aproximadamente 10 a 20% no índice cardíaco devido à diminuição do retorno venoso, tá certo? E a compressão abdominal e da veia cava inferior. E as principais alterações pulmonares que a gente vai ter é uma melhora da relação ventilação-perfusão, tá certo? E uma diminuição, no caso, a gente vai ter um aumento, né, da complacência pulmonar e da capacidade residual funcional. Desculpa, só pelo errinho aqui. Por quê? Porque o pulmão ele vai ficar mais na posição posterior, tá certo? Então, a gente não vai ter aquele efeito de esmagamento sobre o pulmão. Só lembrar de pacientes com SARA que a gente faz a posição prona, né, para melhorar o índice de oxigenação, tá certo? Em relação à complacência pulmonar, pode até diminuir um pouco em relação à pressão sobre o diafragma, mas com o correto posicionamento, a tendência é que seja evitada. Em relação à posição prona, a cabeça tem que estar bem apoiada, com o rosto para baixo e para o lado, tá certo? Sempre preservando, vendo essa região ocular, que é uma das principais complicações dessa posição, é a retinite isquêmica, tá certo? Os braços podem ser colocados ao lado do paciente, em posição neutra, tá certo? Ou em suportes acolchoados. O abdômen, ele deve se movimentar livremente com a respiração. Para isso, a gente usa aquelas almofadas da crista ilíaca à clavícula, tá certo? Para deixar o abdômen mais livre. Tem que ter cuidados especiais com estruturas pendentes, a genitália do paciente. O acesso venoso, o tubo devem estar bem fixado, tá certo? Antes da gente colocar o paciente na posição prona, primeiro o paciente chega na maca, a gente faz a sedação, intubação, passa os acessos, deixa bem fixado para depois colocar na posição prona, tá certo? Em relação à ventilação, sempre fica, a gente faz ventilação a volume ou a pressão controlada. A gente tem uma menor chance de causar pressão de pico muito elevada com a PVC, certo?
Em relação ao decúbito ventral, a gente tem todas essas posições aqui, que eu deixei registrada, vou deixar o slide depois, vou mandar o slide no grupo, tá certo? E as variações da posição prona, a gente vai ter a posição prona em canivete, tá certo? Isso é mais utilizado para procedimentos na região sacra, perineal, tá certo? A posição ajoelhada, melhora a visualização de estruturas sacrais e ossípios cervicais, tá certo? Em relação aos principais cuidados, na posição prona, as complicações, acidente com tubo orotraqueal, né, sempre tem que ter cuidado com deixar bem fixado, às vezes o paciente acaba estubando e pela posição a gente acaba perdendo acaba, se tiver desatento, acaba deixando passar, vai ver, depois que estiver desaturando, ou então sem fazer volume, tá bom? Complicações relacionadas à pressão, geralmente ocorre atrás do diagnóstico. A gente tem que ter cuidados com as áreas de proeminência óssea, tá certo? E a gente sempre tem que ter, quando estiver na posição, que avaliar compressão, a gente sempre tem que deixar a axila livre, evitar que o coxim que a gente coloca na região peitoral, evitar que tenha compressão da região axilar, pode gerar lesão de plexo, tá bom? A perda visual pós-operatória, em relação à posição prona, tá certo? A principal causa é a neuropatia óptico-isquêmica. A prevenção que a gente tem é ter o paciente no pré-operatório com hematócrito acima de 30% nessa posição, repor perdas agudas, evitar hipovolemia, tá certo? Evitar, em caso de cirurgia maior do que 12 horas, cabeça em posição neutra, e checagem dos olhos a cada 15 minutos para ver se não tem nenhuma compressão local, tá certo? Posição sentada vai ser a mais utilizada em cirurgia da coluna cervical posterior, região de fossa posterior e cirurgia do ombro, tá certo? Permite o acesso, vai permitir um melhor acesso às vias aéreas, tá certo? Menor edema facial e melhor ventilação. Os efeitos hemodinâmicos pronunciados vai gerar uma tendência à hipotensão, né, porque os fluidos vão tender a se acumular mais na parte gravidade dependente, vai diminuir o retorno venoso, certo? Vamos ter também uma redução da perfusão cerebral. Então, a gente tem que ter também cuidados com a hiperflexão e hiperextensão cervical nessa posição, certo? As principais complicações da posição sentada. A gente pode ter hipotensão postural e lesões neurológicas, tá certo? Como vai diminuir o retorno venoso e diminui, e pela própria sedação ou anestesia, vai também reduzir os mecanismos regulatórios, a gente vai ter que usar volume e vasopressores para manter uma meta de PAM de 70. O UpToDate até fala que não tem estudos bem delineados para fixar uma pressão média, certo? Mas no artigo eles utilizam a PAM acima de 70, tá certo? Ou então menor do que 20% do basal do paciente. Menor do que 20% do basal e maior do que 70 de PAM. A gente deve evitar mudança abrupta de culpo na posição sentada, corrigir e medir a PA ao nível do cérebro, tá certo? A gente, se tiver na PAI, a gente deve colocar na altura do polígono de Willis, meta-acústico, tá certo? Ou então, se tiver só com PA não invasiva, corrigir, que a cada 1,5 centímetros do manguito à região do polígono de Willis, cada 1,25 centímetros vai ser diminuído 1 milímetro de mercúrio, tá certo? E a gente tem que ter um plano anestésico, para fazer com anestesia local ou anestesia geral, né? Às vezes em cirurgias do ombro, que é uma das mais utilizadas, às vezes a anestesia local possui efeitos hemodinâmicos melhores do que a anestesia geral. Então tem que ver bem paciente por paciente.
A posição sentada também ela vai aumentar o risco de embolia gasosa e pneumoencéfalo, tá certo? E outras complicações, o edema de face, língua e pescoço, causada por obstrução linfática, de acordo com a posição da cabeça, tá certo? Evitar a angulação excessiva, para não diminuir a drenagem linfática e o retorno venoso. A gente pode ter tetraplegia médio-cervical, tá certo? O maior risco vai ser com hiperflexão do pescoço, neuropatia do ciático, que vai ocorrer quando há flexão excessiva do quadril, tá certo? Um dos sinais clínicos da neuropatia do ciático vai ser o pé caído, tá certo? E neuropatia do obturatório, certo? Então, conclusões que o próprio artigo do UpToDate ele traz. O posicionamento é uma responsabilidade compartilhada da equipe anestésica, cirúrgica e equipe de enfermagem. Todas as posições podem causar essas alterações fisiológicas, de acordo com o retorno venoso, alterações da mecânica ventilatória, tá certo? Na posição supina, os braços eles não devem ser abduzidos mais que 90 graus, com grau de evidência 2C, pelo artigo do UpToDate. E os calcanhares eles não devem ficar em contato com o colchão. Sempre colocar um coxinho para manter eles um pouco mais elevados. Ou, se tiver em contato, colocar com gel, curativo em gel. Evitar apoio no back, tá certo? Evitar esse apoio no ombro, pelo maior risco de lesão de plexo nessa região. Na posição de litotomia, evitar hipotensão e discutir outra posição em caso de cirurgias maiores que 2 horas, principalmente em pacientes com fatores de risco, como pacientes obesos. Na posição de decúbito lateral, evitar compressão axilar com coxim, sempre deixar essa região axilar livre. E na posição prona, aplicar almofadas desde as clavículas até as cristas ilíacas, tá certo? Para diminuir o efeito da compressão abdominal e aumentar a pressão intraabdominal, tá certo? E para a posição sentada, medir corretamente a diferença de PA sistêmica e cerebral, tá certo? E manter a pressão arterial média no máximo abaixo de 20% do basal, do repouso, e a PNAM acima de 70 com evidência grau 2C, certo? A bibliografia que eu usei foi o Miller, na edição, e aquele artigo de revisão do UpToDate, certo? É isso, professores. Eu tentei resumir mais, porque, assim, eu vi que a tendência era a gente tentar fazer mais resumido para tentar discutir alguns pontos que ficaram um pouco mais controversos, como essa questão da posição de reduzir de baixar a perna simultaneamente. Eu posso ter errado na tradução. Posso ter cometido um erro de tradução na hora. É porque, na teoria, você vai aumentar o continente muito rápido para o mesmo conteúdo, entendeu? Uhum. Mas... Assim, mas, assim, a lógica, se você se antecipar certo. a uma provável repercussão hemodinâmica, sim, acho que não teria problema, não. O problema é você fazer isso com o paciente estando seco já, né? Estando espoliado. A questão é que tu pegou de fora, não foi? Sim, peguei. Provavelmente lá eles no exterior principalmente eles não fazem muito bloqueio, né? Eles têm um problema grande com relação a bloqueio lá no neuroeixo, certo? A maioria lá eles fazem anestesia geral. E outra coisa, eles devem usar aquelas botas de compressão, né? Mas a gente tem que ver, adaptar no que a gente faz
aqui também, entendeu? Por isso que eu mesmo não gosto muito dessas coisas muito de fora por causa disso. Porque lá tudo eles têm do bom e do melhor, entendeu? Então, assim, o que eu vi na prática, quando você baixa as duas, mesmo o paciente não estando seco, dá uma queda enorme de pH, principalmente quando você está com bloqueio, né? E eu tive um caso de um paciente que parou, mesmo Não, baixando tem paciente uma que sente. Tem e paciente que depois, sente, e mano. depois baixando outro, né? Principalmente se a cirurgia for rápida, né? Geralmente eu faço fortil antes. Terminou, vai baixar, eu já faço antes. E mando baixar uma de cada vez e eu não chego a dar um trem, mas eu peço para elevar as perneiras, né? Se você vê na Santa Casa, eu não sei hoje em dia, mas antes, quando tinha muita cirurgia da urologia, as próprias meninas lá, elas vão, aí elas ficam flexionando a perna e fazendo massagem na panturrilha. Lembrar que o bloqueio por si só, ele já diminui o retorno venoso, né? Na hora que você baixa as pernas, vai diminuir mais ainda, né? O coração venoso, que são as válvulas das veias, eles não batem direito, né? Então, sempre dá tipo uma insuficiência venosa periférica, né? Então, na prática, baixe uma de cada vez e veja sempre como está a PA. E se for, faça uma leve experiência. Meça a PA antes, né? E depois que você baixar, você peça, para você dar uma olhada como é que fica. Como dizia um anestesista staff meu, para você ver a porcaria que você fez. Certo? Aí geralmente acontece isso, né? Agora, se você tiver com aquelas botas de compressão, né? For só anestesia geral, até isso é menor. Mas mesmo assim dá. Uma leve queda dá. Viu? Pode ser maior ou menor. Só compartilhando. Eu compartilhando aqui também, eu achei estranha essa informação quando eu vi realmente volta de baixar simultaneamente, né? Faz sentido quando você tem para diminuir a chance de alguma lesão nervosa, mas eu acho isso muito teórico aí, essa informação que você citou, né? O que a gente vê na prática é que você tem que baixar paulatinamente, né? Tomar cuidado com a pressão, como foi bem pontuado aí pelo Walter. E compartilhando também uma experiência que eu tive, o Walter teve uma parada. Eu lembro que você estava no meu R3, você estava em litotomia, baixou as pernas, as duas de uma vez, e o paciente começou a fazer um BAV de primeiro grau, MOPTIS 1, MOPTIS 2, ele foi bradicardizando e eu vi abrindo assim a onda P, e depois começou a ficar anunciar o MOPTIS 1, né, que para, que anuncia, e depois o que fica dissociado, né, que é o MOPTIS 2. E aí, né, nesse meio tempo, né, eu peguei o que eu tinha lá, eu nem lembro se foi atropina, se foi fortil, eu sei que resolveu, entendeu? Então, realmente é algo que acontece e você pode estar lá na estatística, ser o dia que você está, entendeu? Então, a recomendação também, quando eu faço esses casos, para reversão, é sempre orientar, baixar a perna paulatinamente, né? Esse negócio de fazer massagem, eu acho que vai mais nessa linha do paulatino, né? Não que isso, na minha ignorância, isso vai resolver alguma coisa, né? Eu acho que alguém há muito tempo fez isso, eu sempre vi o pessoal fazendo isso, eu disse, mal fazer como outro. Mal não faz, né? Mal não faz, deixa eu fazer.
Mas, assim, eles sempre faziam isso. Eu acho que a massagem em si é a compressão da panturrilha. Talvez seja por isso. E eles dão uma flexionada na perna. É só vocês prestarem atenção. Eu não sei se ainda faz, mas se fazia muito isso. Eu não peguei a aula toda, mas eu não sei se você falou, mas tem uma posição que hoje em dia ninguém faz mais, pelo menos eu vi só uma vez na minha residência, que é aquela que faz para cirurgia proctológica, para hemorroida, que o cara fica na posição prona, só que ele baixa as pernas. Eu não sei se vocês viram, isso aí era o terror dos anestesistas, porque fazia hack, né? E fazia isso. E também era mais ou menos como se baixasse as pernas, só que o cara baixava as duas pernas de uma vez. Eu não sei como é o nome, não sei se é geno peitoral, uma coisa assim, que o nome dessa bicha. Eu sei que eu vi uma vez e o paciente também quase morre. É pró-enjoelhada, professor. Eu não vi. Essa daí também é outra que diga para o cirurgião, não, vamos fazer litotomia mesmo, que é menos ruim. Só lembrando aí que o Igor falou, né, que pode dar reflexo vasovagal, né, mas esse reflexo ele tem sobrenome, e como é o sobrenome dele aí? Isso aí é cobrado em prova. É o de Basal-Gerson, né? O de Basal-Gerson é mais relacionado à via serotoninérgica, né? Aí tem o Bainbridge reverso também. É isso. O Basal-Gerson, ele dá naquele paciente que você está operando o ombro, estímulo adrenérgico, o véio bate seco, né, por conta do represamento de volume nas pernas, e está associado ao bloqueio de plexo também, né, e anestesia geral. Tudo isso aí favorece hipotensão, diminuição do retorno venoso por represamento de sangue nos membros inferiores, o véio bate seco, então isso aí desencadeia bradicardia, né. Esse reflexo que está associado à bradicardia quando você baixa as pernas na litotomia é o reflexo de Bainbridge, né? Na verdade, é o Bainbridge reverso, como o Sebastião bem pontuou, né? Porque o de Bainbridge é o aumento do retorno venoso, distende átrio, e isso aí aumenta a frequência cardíaca. O contrário também vai acontecer, que é justamente na reversão da litotomia. O paciente está completamente hackeado, está vasodilatado, ele estava dependendo daquele volume, fisiologicamente, digamos, ele se acostumou com aquela volemia, e você simplesmente baixa as pernas de uma hora para outra, aquele retorno venoso que ele tinha antes, ele não vai ter mais, entendeu? E, como eu falei, ele vai estar hackeado, ele não vai ter o mecanismo de vasoconstrição, né? Para restabelecer o volume central. Então, isso aí desencadeia a bradicardia, isso aí explica o que aconteceu comigo naquele dia do paciente fazer BAB de primeiro grau, segundo grau, MOPTIS 1, MOPTIS 2. E ele ia fazer BABT e ia parar. Entendeu? Então, essas coisas de rodapé de livro, às vezes cai muito. E tem que lembrar que ele faz uma hipotensão, mas às vezes você está naquele PAI automático, ou PNI automático, e você não mediu, e você vê ali a pressão ali 10/6, e de repente a frequência começa a cair. E não vá, pelo amor de Deus, fazer uma atropina, não, porque senão você faz o coração bater no seco e ele fibrila. Você primeiro tenta subir a pressão, porque ali não é a pressão que ficou depois, né? Se você tiver com a PAM, você vai ver. Na hora que baixa, cai logo, mas naquela PNI você tem que mandar para medir, né? Show de bola. Professor, a questão do Bainbridge reverso também é porque primeiro ocorre o Bainbridge, né, que é o estiramento atrial, e o Bainbridge reverso, que é secundário a esse volume, ocorre também com o estiramento da parede do átrio e do ventrículo, provocando a liberação do peptídeo natriurético atrial, que no primeiro, apesar dele favorecer a natriurese, mas no primeiro momento ele vasodilata ainda mais.
O capítulo do Mânica está falando bem interessante também, eu lembro que eu vi, que no paciente ISD sem bloqueio, ele consegue sustentar por meio da venoelasticidade, da capacitância dos vasos e da contração da musculatura da perna, eles conseguem sustentar o retorno venoso e manutenção do débito cardíaco por até 1 hora. Após 1 hora no paciente com as pernas elevadas e com o controle da motricidade, o paciente começa a se agitar e começa a fazer a contração voluntária da musculatura, tanto pelo incômodo da posição, como pela necessidade que ele tem de sustentar aquele retorno venoso, né? Isso é uma coisa que a gente abole durante a hack, e aí a principal estratégia para tentar fazer isso mais fisiológico possível é o uso de vasopressor mesmo. Mas realmente no livro ele também fala sobre a deambulação na posição de litotomia para deambular, para colocar as duas pernas simultaneamente em plano zero, né, na maca. Tirar e colocar. Essa questão de botar ao mesmo tempo, isso é mais em relação, acho que à distensão muscular, sabe? Acho que o argumento usado no livro é se você tirar só uma por vez, você vai ficar numa posição não muito ergonômica, que pode ter alguma distensão, é mais nesse sentido. Pode ter uma lesão de musculatura lombosacra e ciática. Mas, assim, o que o pessoal faz é a retirada das pernas. Exatamente. Você tira da posição, mas só baixa uma vez. Aí você faz a alternância das pernas e tudo para poder fazer uma transição sem ter a perda do retorno venoso tão abrupto, né? E aí isso ajuda a diminuir também essa transição aí, além do vasopressor, que é uma estratégia boa também. Falando aí só vocês vão falar ainda, eu estava aqui acessível da casa, tive que sair aqui, não sei se vocês falaram ainda da questão também da função lateral, eu vi falando aí da questão de aumentar o volume, tirar a ventilação protetora, cirurgia torácica. Não é muito viável fazer isso não, tá? Assim, na prática, o que você pode fazer, só para dizer que para deixar assim um recado, deve ter que voltar para a sala, você fazer o contrário, né? Você deixa o volume protetor, né, e tudo, e você aumenta a frequência respiratória, você consegue uma respiração adequada no paciente de decúbito lateral, tá certo? Só para ficar que você trabalha mais com a frequência, porque senão o cirurgião não vai ter campo para trabalhar se o pulmão começar a expandir, você aumentando o volume, tá certo? E o cabo tem que correr atrás por causa daquela reorganização das zonas de West, né? O mediastino chega a pesar até 50% do peso do pulmão dominante. Aí fica um pouco mais complicado essa questão fisiológica, pode reduzir o retorno venoso também, né? Beleza. Perfeito aí. Eu queria só fazer algumas considerações sobre a aula, né? Pegando aí na linha do Dr. Sávio, né? Ele não está aqui, eu estou incorporando ele hoje aqui. Assim, eu acho que a tua aula foi boa, né? Você consegue transmitir o teu conhecimento de maneira tranquila, né? Você passa o conteúdo de uma forma bem serena, isso é bom, isso é uma característica boa a ser ressaltada. Assim, posicionamento é um tema muito diverso, é muito detalhe, muita coisa para ser pontuado. Eu acho que você conseguiu pontuar muitos assuntos aí, né, relacionado às peculiaridades de cada posição e as consequências que, não só fisiológicas, mas de evento adverso que pode acontecer ao paciente, né? Mas eu só senti falta de um assunto de abordar. Normalmente, quando a gente vê aula de posicionamento, a gente no início da aula, eles sempre pontuam aquele levantamento norte-americano de closed claims, né, que são causas que a ASA levantou lá, e assim, causas ganhas mesmo, que foi para a justiça e o anestesista perdeu mesmo. Então, assim, se isso acontecer, não tem o que falar, não tem o que discutir, entendeu? Já entre logo sabendo que você vai perder. E um dos assuntos que sempre é abordado é posicionamento, lesão de posicionamento. Então, a gente vê a aula e vê o quão distante a gente ainda está disso, né? Então, assim, cada um tem o seu jeito certo de posicionar. Eu, por exemplo, já trabalhei em um hospital que tinha uma tal da posição da litotomia forçada,
que era descrito, era escrito dessa forma, litotomia forçada, e você vê assim que é absurdo, né? Assim, a chance de a repercussão hemodinâmica é maior, a chance de lesão nervosa é maior, seja de ciático, seja de fibular comum. Então foi algo que eu falei uma vez, falei 2 vezes, olha, de repente vocês não tiveram nenhuma lesão, não, assim, relacionada a esse posicionamento. O pessoal desconversou, disse que não, disse que era sempre assim, ok. Mas, né, na minha ficha eu descrevia posicionamento realizado pela equipe cirúrgica em posição de, entre aspas, litotomia forçada. Porque, como você bem pontuou, Igor, nós somos corresponsáveis, né? Mas, assim, se o cirurgião, que ele vai operar, ele que acha a posição melhor para a cirurgia dele, e eu pontuar, olha, o ideal seria de outra forma, dessa forma aqui a gente pode aumentar a chance disso, a chance daquilo. Se ele não entender isso, eu lavo minhas mãos e apenas escrevo na minha ficha, né? Eu, obviamente, estou me resguardando, né? Não vou ser inocente ao ponto de deixar isso em branco. Por quê, né? Porque, olha, hospital acreditado, então, meu amigo, isso aí, quando acontece uma lesão relacionada a posicionamento, eles vão em cima, entendeu? Que isso é evento adverso facilmente de você ter evitado. E se você não está lá, não documentou lá como que você posicionou, entendeu? Ou se você não escreveu bem a sua técnica, não, você vai entrar no bolo, entendeu? Então, a gente não pode ser inocente a esse ponto, né? E, assim, o mais algumas peculiaridades, realmente, voltando à posição de litotomia, que a questão de prova, isso caiu na segunda fase do meu TSA que eu não passei. O paciente fez uma cirurgia compartimental. O caso era esse, né? Não lembro a cirurgia, mas foi hackeado, foi posição de litotomia, e aí ele perguntava o fator de risco para síndrome compartimental em posição de litotomia. Aí na atual aula tinha lá, né? Obesidade, doença arterial obstrutiva periférica, tempo cirúrgico prolongado. Então, assim, vocês que estão em ME, que estão em formação, né? Estudem esse assunto, porque ele é importante, né? Como eu falei, não só para implicações práticas, né, mas também ele é bem abordado nessas provas que vocês fazem, que a gente faz, né. Tem também uma lesão nervosa que é muito comum quando você faz essa posição, se eu não me engano, essa alta aí. Só que uma mais alta, que quem vê muito é o doutor Aquino, faz muito ela, que é a compressão do fibular, né? E aí dá o pezinho, o famoso pé caído. Isso. É pela perneira que fica comprimindo ali o fibular, que a fibular passa pela fíbula, né? Porque passa pela parte mais externa passa pela fíbula, né? Rodeando a fíbula, né? Então, tudo isso aí, gente, a gente tem que estar atento, entendeu? E tem que descrever na nossa ficha como é que foi feito o posicionamento, quem fez, e se você participou, e qual foi a sua participação, né? Quando não há consenso, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Outra coisa que já aconteceu comigo também, são muitas nuances, mas é importante, eu acho, ressaltar, porque quando acontece na hora, a gente não consegue entender a causa, né? E depois eu fui ler, e foi justamente isso que aconteceu. Foi numa robótica, próstata, eles põem um trem valendo, a equipe estava pegando mão, então botava um trem de Lemburgo acentuado, pneumo grande e tal. E aí, quando fez o pneumo, o que aconteceu? Começou a fazer pressão de pico alta. Ventilação ruim, eu achando que era o pneumo. Na robótica, né, pô? Como é que eu vou acessar aí o pulmão, né? É difícil você ter acesso ao paciente. Depois eu fui ver justamente isso. É muito comum você ter seletividade pulmonar, você ter seletividade com tubo, né? Quando você põe Trendelenburg e pneumo. Porque a explicação é meio que óbvia, né? Porque você vai aumentar a pressão abdominal, você vai cefalizar o diafragma, né? Então você vai comprimir o tórax e o tubo vai estar ali fixado, né? Então, se ele estiver ali próximo à carina, é muito fácil ele seletivar, né? E foi isso, eu fiquei penando horas e horas e horas com a ventilação do paciente, achando que era o pneu, e ficava no pé do cirurgião para saber se o pneu estava alto, se não estava. E depois,
provavelmente o que estava acontecendo era seletividade pulmonar, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso aí, né? E é isso. No mais, eu acho que tua aula foi excelente, né? E parabéns aí. Valeu, professor. Só uma dúvida que eu tenho. Quando a gente coloca o paciente nesse decúbito ventral, né, que ele fica na posição de Superman, tudo que fica com os braços para cima, essa abdução dele não pode causar lesão de plexo braquial também? Porque, tipo, no decúbito dorsal, ele fala que a gente não pode abduzir mais que 90 graus, pelo risco. E quando está em ventral, a gente deixa ele com o braço totalmente abduzido, né, digamos assim. Não, aí é que tá. A posição superior ela é totalmente contraindicada em ventral, entendeu? O ombro, ele não pode passar, o braço não pode passar a linha do ombro, independente se é dorsal ou ventral. Então, quando você for fazer em decúbito ventral, o cotovelo tem que estar na linha do ombro. Entendi, é só a mão que vai para frente. Não, entendi. Só a mão que vai para frente. E muito cuidado com o NAR. O NAR é muito acometido nesse posicionamento, principalmente o paciente magro, né? Então, ponha um coxinho lá no cotovelo, né? Porque ele é um nervo frequentemente acometido. Inclusive, é questão de prova também, eles perguntarem de lesão de posicionamento, o principal nervo acometido é o nervo ulnar. Ei, professor, o senhor falou desse estudo americano, eu me lembro que eu já vi alguma coisa sobre ele, e foi bem interessante o fato que ele falou que nos Estados Unidos 17% dos processos ganhos contra anestesista se deu por lesão do nervo ulnar. Em segundo veio o fibular, mas eu não lembro qual foi a porcentagem. Mas o fibular foi por conta da posição de litotomia também. Pois é, isso pode ser alvo de judicialização, né? Só compartilhando aqui, o livro mais importante que eu li na minha residência foi Responsabilidade Civil, Administrativa e Ética do Anestesista. Acho que é esse o título. Ele aborda tudo isso aí. Todo tipo de implicação jurídica que o nosso ato pode resultar, né? Desde posicionamento, desde avaliação pré-anestésica, desde ficha de anestesia mal preenchida, desde reação anafilática, enfim, tudo. Desde o paciente, desde você estar fazendo a anestesia simultânea. E assim, do sul-sudeste, esses tipos de demanda judicial, eles já vão para vara especializada, entendeu? Então, a chance de você levar ferro num cenário como esse é muito maior. Agora, aqui, o que eu percebo, né, compartilhando aí algo bastante informal, né, e, assim, sem embasamento algum, é que aqui esse tipo de especialização especialização do juiz e do analista, né, para receber esse tipo de demanda e aí ele entender que isso está relacionado ao ato anestésico, né, ele não é tão forte assim, entendeu? Falo isso porque minha esposa é do meio, às vezes eu acabo conversando com alguns colegas que são analistas, que auxiliam o juiz nas suas decisões, né? E o que eu percebo é que os pessoal assim, não tem muita noção, entendeu, disso, né? Mas essa é uma realidade assim, que mais cedo ou mais tarde vai chegar. Então, assim, cuidado, né? Cuidado, obviamente, cuidado a gente sempre tem que ter, né? Mas a gente tem que entender que assim, o nosso ato, ele tem uma série de implicações, né? Não só éticas, administrativas ou mesmo judiciais. E a gente tem que estar muito atento ao que a gente faz, muito atento ao que a gente registra e o que a gente não registra na nossa ficha. Então, às vezes, quando eu vejo uma ficha assim, preencheu técnica, eu sei que o dia a dia é meio corrido, às vezes não dá, né? Mas quando eu recebo, às vezes, uma ficha que tá, assim, as informações estão todas desorganizadas, isso me causa preocupação, entendeu? Então, a gente tem que ficar sempre atento, sempre atento. E outra coisa, transição de cuidado. Você recebeu o paciente e você entregou o paciente,
Registre o horário, registre os sinais vitais, entendeu? Porque quando a coisa judicializa, aí vai resgatar prontuário, aí depois vai ser 4 meses depois, você não sabe o que você fez, o que você não fez, se você participou do caso, entendeu? Você não sabe de nada. Então, a gente tem que ficar sempre atento a esse tipo de questão, beleza? Muito cuidado também nos pacientes que já têm alguma restrição de movimento, né? Que já têm alguma dificuldade, algum grau de alguma paraplegia, né? De alguma coisa assim, alguma paraparesia, para poder você comparar o seu antes e depois, né? E tudo pensando nisso que o Diego está falando, a questão legal, de você registrar, né? E saber como o paciente estava antes, para depois dizer que não foi você também, né? Isso é uma coisa importante também. Mesmo esses pacientes da neuro, né? Você está acompanhando agora aí a dele. É importante vocês terem esse cuidado, perguntar antes se o paciente já tem alguma restrição de movimento antes. E documentar, registrar isso. Põe na sua ficha, registre isso de algum modo, né? Se você não escreveu, não aconteceu. Então, tudo que você faz, registre. É isso aí, pessoal. Acho que alguém tem mais algum comentário aí a fazer? Só isso mesmo. Achei que a aula foi muito boa, como o doutor Diego falou, e achei o tempo também excelente. Deu para discutir bastante depois. Só elogios mesmo. Do tal dia que falava. Eu estava dirigindo aqui, aí não deu para pegar o fio da meada toda, mas eu vou só, para finalizar, provavelmente, só falar 2 casos que aconteceram, não aqui, não com a gente, mas com os grupos que eu compartilho em relação ao posicionamento. Então, só para lembrar que muitas vezes a gente aprende com outras situações. Só para 2 casos disso aí. Posição de litotomia, cirurgia de RTU, teve 2 broncas. E lembrar sempre só talvez ninguém faça muito, a posição de esse Trendelenburg exacerbado das cirurgias pélvicas, né? Ficar sempre de olho no edema de via aérea, não sei se o Igor falou, o teste do CAF, porque a cirurgia, uma coisa é a cirurgia rápida, outra coisa é aquelas cirurgias de endometriose profunda, demoradas. É sempre bom a gente ficar fazendo esses testes do teste da via aérea, se não tem o edema, para se antecipar as complicações na hora da extubação, né? E no mais é isso, é responsabilidade compartilhada e posicionamento é isso, é de se prevenir, se antecipar para não acontecer essas coisas. Mas beleza, no mais é isso. Igor, depois tu vê se ele dá alguma explicação para reforçar essa baixada súbita das 2 pernas uma vez, porque para assim, não parece fazer muito sentido, mas se ele fundamentar bem, né, pode ser que a gente concorde. Uma sugestão, Igor, ver aí no texto do UpToDate a referência que ele cita isso, né? Normalmente ele põe a frase, o parágrafo e põe uma referência, né? Dá uma olhada nessa referência, que às vezes é uma referência, sei lá, antiga demais, entendeu? Aí algo bem ultrapassado, entendeu? Algo que não se justifica hoje, né? Na verdade, pelo que eu lembro, é muito citado você não abaixar assim um e abaixar a outra, justamente por conta da lesão do ciático, né, e estiramento muscular. Né? Mas, em relação à hipotensão, subitamente, com certeza ia dar uma repercussão hemodinâmica grande, por isso tem que ser de forma paulatina e bem lenta. Mas é isso aí. Alguém tem mais Mas é alguma isso aí, galera. Foi show de bola. Show. Eu vou checar direitinho se não foi erro de tradução, às vezes na correria traduzindo, mas eu vou ver direitinho, tá certo? Aí eu mando no grupo.
Eu mandei o artigo no grupo também, tá certo? Mas eu vou dar uma grifada lá e mandar o print, tá bom? Então, é isso. Obrigado aí pela atenção de todos, tá certo? Obrigado por tudo. Vamos aí aprendendo. Parabéns, grande. Parabéns. Fala muito boa e muito interativa, viu? Parabéns mesmo. Valeu. Sebastião. Tchau, tchau, pessoal.